Não façam essas coisas se vocês querem aprender inglês. Bem-vindos ao canal Inglês de Guerrilha. Meu nome é Ian. Definitivamente, de longe, o maior erro que as pessoas cometem ao quererem aprender inglês é achar que aprender inglês e estudar inglês são a mesma coisa. Isso não é verdade. Isso está longe de ser a verdade. Não estude inglês. Viva o inglês. O que eu quero dizer com isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu estava indo muito mal no ensino médio, em matemática, nunca fui uma pessoa de estudar muito, mas matemática naquele ano estava especialmente desafiadora. Para aliviar um pouco a tensão, a cabeça, eu assistia Friends, ok? E eu tô falando de assistir, de maratonar. Eu via muito Friends. Do tempo que eu chegava da escola até a hora de dormir, eu estava assistindo Friends. Aí você pode estar se perguntando agora, poxa, mas você poderia ter aproveitado esse tempo para estudar matemática e ir melhor, certo? Eu concordo com você. Mas é o seguinte, eu realmente não gostava nada de estudar, nada. Sempre foi uma tortura para mim. E, pois bem, depois desse 1 ano e quase reprovar em matemática, eu reparei que no final do ano eu não precisava mais da legenda para entender o que eles estavam falando. Eu tinha adquirido, por contexto, um entendimento do que estava sendo dito, do que estava acontecendo na tela. E eu imagino que, se você está nesse vídeo, você também não gosta particularmente de estudar, sentar, ler, certo? Então, eu acredito que essas dicas vão ser muito úteis para você. Então, fica até o final, porque a última delas é a mais importante de todas. Estudar ou viver o inglês? Primeiro, o que significa estudar? Estudar a gente geralmente entende como adquirir conhecimento sobre um tópico através de leitura, exame detalhado ou pesquisa. Normalmente a gente pensa que estudar é algo difícil e chato, porque para mim que é uma coisa que a gente pode só fazer durante um tempo, depois de concluir aquela tarefa, a gente pode deixar de lado como se fosse uma matéria na escola, certo? E muitas pessoas elas acham que estudar inglês você precisa de ter um curso, de ter um professor particular e que depois disso ela simplesmente vai magicamente ser fluente. Isso não é verdade. Isso está longe de ser verdade. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, iniciando a nossa jornada no inglês, é: qual é o meu objetivo? Se o seu objetivo é passar num exame, numa prova, como por exemplo da TOEFL, então sim, você pode estudar, fazer a prova, adquirir a nota que você queria e deixar o inglês de lado. Não tem nada de errado com isso. Mas se você realmente quer se tornar fluente em inglês, você precisa determinar o seu objetivo. Você precisa do inglês para passar na prova da TOEFL? Você precisa do inglês porque você acha divertido, é uma habilidade que você quer ter muito? Você precisa de inglês para trabalho? Ou você tem interesse em se mudar para um país cuja língua nativa é inglesa? E é aqui que eu falo, viva o inglês. Eu prefiro a ideia de me cercado em inglês porque foi assim que a minha jornada aconteceu, ok? Mas o que isso significa, se cercar de inglês? Configurar a sua vida de maneira em que você tenha que utilizar o inglês, ok? Você não tem outra escolha. Porque se você tiver outra escolha, você não vai utilizar o inglês, certo? Por que eu falo isso? Porque se você for estudar o verbo to be, como acredito que todo mundo aqui já tenha estudado, e eu falo por experiência própria, eu passei 4, 5 anos da minha vida estudando verbo to be e eu nunca entendi o que aquilo queria dizer. No momento que eu parei de estudar, de sentar, ler e tentar entender, e eu comecei a escutar, a ver, eu entendi o que queria dizer. Por quê? Porque não era mais uma atividade que eu fazia isolada. Era uma coisa que eu ia acumulando conhecimento um em cima do outro. Eu tinha um momento prático de ver a aplicação daquilo. Incorpore o inglês na sua vida diária para que não pareça um estudo, mas sim só uma coisa extra da sua rotina. Do mesmo jeito que você levanta, escova o dente, toma café, escova o dente de novo, sai para trabalhar, você tem que pegar um ônibus. Estudar, incorporar o inglês para que isso seja só mais uma atividade que você faça. E não um momento que você tem que reservar, nossa, eu tenho que sentar aqui, estudar agora. Poxa vida, 1 hora, essa hora não acaba. Porque se você for por esse caminho, de fato, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Porque você está perdendo antes de começar. Se você coloca ele como uma parte da sua rotina, você não vai perder a sua habilidade de falar inglês, não vai perder a sua habilidade de escutar, de falar. Na verdade, você vai melhorar ela cada vez mais, porque é um processo contínuo. Como a gente faz isso? Como a gente incorpora o inglês na nossa vida? Aqui vão algumas dicas úteis. Primeiro, o consumo, como eu disse, é importantíssima a imersão. Filme, série, vídeo no YouTube.
Utiliza a sua curiosidade natural, os tópicos que te interessam para aprender inglês. Então, você gosta de carro e você segue conta sobre carro no Instagram, por que não seguir um criador de conteúdo gringo sobre carro e estudar a partir desse conteúdo? Para mim, era política, geopolítica especificamente, história. Então, eu utilizei minha curiosidade nesses dois campos para aperfeiçoar o meu inglês. Isso é normal. Por quê? Porque são coisas que eu naturalmente gosto de estudar. Então, não pense em estudar verbo to be, ou preposição só, ou voz passiva. Por quê? Porque se eu te perguntar alguma coisa sobre regência verbal, você não vai saber falar certo no português. Mas você é fluente em português. Então, regra é muito menos importante do que a sua habilidade de manipular uma língua. 2. Uso de aplicativos, ok? Tem diversos aplicativos por aí que você pode utilizar para facilitar a sua jornada. Mas lembrando que eles são ferramentas. Eles não vão magicamente te tornar fluente em inglês. Então, utilize-os com moderação. Eles são muito bons para adquirir vocabulário. Okay? Eles são realmente muito bons, vocabulário. Mas o que vai diferenciar você de outras pessoas é a sua curiosidade nata. O quanto você quer, de fato, aprender aquela coisa. A terceira é a mais divertida de todas, de longe. É que eu mais gosto. Pratique com amigos. Se você tem a sorte de ter um amigo fluente, converse com ele. Por quê? Primeiro, ele tem uma relação muito estrita com você, então ele vai poder te criticar sem que você fique na defensiva. Ele sabe muito bem sobre as suas dificuldades no inglês. Se ele for fluente, ele pode te dar um insight muito maior do que um professor que você poderia contratar. E é muito mais divertido, porque não tem aquela atmosfera formal de um estudo com um professor ou um curso, certo? É uma coisa mais descontraída. Então, você vai ficar surpreso com a quantidade de coisa que seu cérebro ele pode absorver só com uma conversa casual com um amigo seu. E redes sociais, como dito anteriormente. Você tem várias pessoas que você segue no Instagram sobre um tópico que te interessa. Então, por que você não segue influenciadores ingleses, norte-americanos, sei lá, ingleses de fato, australianos, que falam sobre esse tópico? Não precisa ser sobre a língua inglesa especificamente. Utilize a sua curiosidade como um combustível para aprendizado. Agora, muito importante, assim como qualquer outra habilidade, o inglês ele tem que ser praticado regularmente. Se você ficar sem falar ou ouvir inglês por um mês, se você está só saturado, você está por aqui de escutar e tentar falar inglês, e você quer parar por um mês, tudo bem, suas perdas elas não vão ser significativas, mas se você parar por um ano, aí você vai ter um problema. Por quê? Provavelmente você vai precisar capitular o conhecimento, revisar novamente o que você já tinha aprendido. Vocabulário, expressões, esse tipo de coisa. Porque mais provável do que não você esqueceu essas coisas durante esse um ano. Imagina o seguinte, você treina todo dia, você sai para correr todo dia. E você corre uma quantidade de quilômetros numa quantidade de tempo. Se você para um mês, você pode correr essa distância num tempo parecido e não vai ser tão difícil assim, certo? Agora, se você para de correr um ano, você não vai correr a mesma distância no mesmo tempo, né? Então, é semelhante. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Que a chave da fluência é fazer com que o inglês seja uma parte natural da sua vida. Se você praticar constantemente, você vai melhorar, mesmo que você não perceba. Um exercício interessante. Se você está começando agora, selecione algumas frases, grave-as no seu celular mesmo. Passe 6 a 8 meses estudando, faça o mesmo vídeo com as mesmas frases e me fala se foi a mesma coisa. Um vídeo é exatamente igual ao outro? Não. Você pode não perceber o seu progresso no dia a dia, mas você vai escutar alguém falar, principalmente se você tem um amigo e você conversa com ele, você vai escutar ele falar, nossa, seu inglês melhorou muito. Você está falando com muito mais naturalidade, está sendo muito mais fluido. Pode ser difícil no início, vai exigir um pouco mais de atenção e disciplina, mas vai por mim. Vai valer a pena. E lembre-se, um ditado em inglês que é If you don't use it, you lose it. Significando, se você não usar alguma coisa, nesse contexto uma habilidade, você vai perder ela. Então, sempre utilize o inglês. E é isso.
Rapaziada, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se ele foi útil, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e veja de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, 10 vezes, pelo menos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you.